Bem, nós vimos na regra 14 que quando um objeto inanimado for usado para descrever um ser vivo, nós devemos entender como figurado. Então nós estamos nesse exato momento aprendendo a identificar o texto quando ele é figurado ou quando ele é literal. Nós sabemos que a primeira coisa que devemos fazer ao lidar com o texto bíblico é partir para a literalidade. A grande maioria dos textos bíblicos você vai compreendê-lo literalmente. Não tem como você entender de outra maneira. A grande maioria dos escritos, grande parte das escrituras, você entenderá literalmente. Então a primeira coisa que você faz ao lidar com o texto bíblico é partir para a literalidade. Mas nós vimos que há algumas exceções, né? Jesus falando que era a porta, Jesus falando que era o pão da vida, que era a luz do mundo. Nós vimos o exemplo do sal, do cedro. Nós vimos alguns exemplos na regra 14 que nos mostra que não dá para interpretar todos os textos literalmente. Então na regra 14 nós trabalhamos com objetos inanimados representando seres vivos. Então nós entendemos quando isso acontece que o texto deve ser tomado de maneira figurada. Na regra 15 nós ainda estamos tentando identificar algumas passagens que devem ser tratadas de maneira figurada. A regra 15 diz o seguinte: quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição pode ser considerada figurada. Quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição pode ser considerada. Bem, vamos usar o texto então na prática, vamos aprender na prática. Se você abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 2, você vai ler o versículo da seguinte maneira. E vamos tentar interpretar o texto primeiramente literal. Lembre-se, sempre você parte para o literal. Se você partindo para o literal, você vai ver que já não faz sentido, então você já vai partir para o figurado. Literalmente, vamos entender. Paulo está irado, vamos entender o contexto, irado aqui com os falsos mestres, com os judaizantes. Eles estavam pregando a circuncisão no meio da igreja e Paulo então manda um alerta aqui a essa igreja. Então Paulo diz o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Então vamos primeiramente interpretar o texto literalmente. Paulo está mandando a igreja tomar cuidado com os cães, com os animais que estavam ali. Por quê? Será que eles estavam transmitindo raiva, algum tipo de doença, algum tipo de peste? Bom, parece estranho isso. Então o que você faz? Você percebe que Paulo está usando uma expressão que não está caracterizando a coisa descrita. Por quê? O que era a coisa descrita? Quem são os cães? Pelo contexto, nós vamos descobrir que se trata dos falsos mestres. Então Paulo está chamando os falsos mestres de cães. Paulo está usando uma expressão que não caracteriza eles. Por quê? Porque eles não são animais. Eles são seres humanos. Então todas as vezes que uma expressão não caracterizar a coisa descrita, deve ser tomada como figurada. O texto deve ser interpretado figurado. Cuidado com os cães. Espera aí, Paulo está usando uma expressão que não caracteriza a coisa descrita, porque esses cães, a quem ele está se referindo, são na verdade pessoas, não se trata de animais. Então, peraí, o texto tem que ser interpretado de que maneira? De maneira figurada. Se nós observarmos um outro exemplo, Lucas capítulo 13, versículo 32, Jesus diz o seguinte: ide dizei a essa raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Jesus diz: vai lá, diz a essa raposa que eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, e no terceiro dia eu terminarei. Vamos interpretar literalmente? Bom, Jesus mandou dar um recado a uma raposa, a um animal. Pera aí, já tem uma coisa estranha aqui. Automaticamente, mesmo se você não conhecesse essa regra, você automaticamente já perceberia que não dá para interpretar isso literalmente. Por quê? Porque Jesus está usando uma expressão que não caracteriza a coisa descrita. Por quê? Ele está falando de quem? Ele está falando de Herodes. Ele está dizendo que Herodes é uma raposa. Então essa expressão, raposa, não caracteriza a coisa descrita, não caracteriza o Herodes. Por quê? Porque ele não é um animal. Então todas as vezes que uma expressão ela não caracterizar a coisa que foi descrita, então você deve interpretar o texto, considerando o texto como sendo
figurado. É a regra muito simples, uma regra que não requer muita explicação, é muito fácil, e essa é a regra número 15. Outra coisa que você deve tomar cuidado é que às vezes a mesma palavra ela pode ser usada em vários contextos, tendo significados diferentes. Nós já vimos essa regra também, nós vimos que nós devemos interpretar a palavra com relação à sua sentença e ao seu contexto, porque nós vimos que algumas palavras elas podem ter significados diferentes de acordo com o contexto. E quando se trata também de linguagem figurada, nós devemos tomar esse cuidado também, porque um autor pode usar uma expressão ou usar um animal, como no caso foi aqui, com uma finalidade em um texto e com outra finalidade, para descrever um outro ser em outro texto. Se nós observarmos, se nós abrirmos a Bíblia em 1 Pedro 5,8, nós vamos ver que Pedro diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então observe que o apóstolo Pedro usou o leão para se referir a quem? A Satanás. Ele é como um leão. Então observe isso. Se você pegar e falar, não, todas as vezes que leão aparecer nas escrituras é referente a Satanás, você vai cometer um grande erro. Por quê? Se nós observarmos Apocalipse 5:5, o texto diz o seguinte: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. A quem se refere essa palavra? Quem é o leão que aparece aqui no texto? O leão que aparece aqui no texto é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que Pedro fez uma referência de Satanás como sendo leão, uma linguagem figurada, é claro, se você aplicar a regra que você vai ver. Depois o apóstolo João em Apocalipse usa a linguagem do leão para se referir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então a regra que nós aprendemos, que nós devemos interpretar a palavra com relação à sua sentença e ao seu contexto, deve ser mantida também nessa regra. Por quê? Porque várias figuras de linguagem podem ser usadas em contextos diferentes que possuem significados diferentes. Sempre tem que observar o contexto. Você deve tomar esse cuidado também. Conclusão que nós chegamos. Uma palavra não pode possuir mais que um sentido. Você não pode olhar para uma palavra e dar um sentido literal e figurado a ela ao mesmo tempo. Isso é impossível. Sempre que você descobrir que a passagem é figurada, ela só será tratada como figurada. Se você observar que a passagem é literal, ela deve ser entendida literal. Ela não pode ser literal e figurada ao mesmo tempo. Ou ela é uma ou ela é outra. Segundo, sempre que possível, a passagem deve ser interpretada literalmente. Como eu disse, sempre parta do literal. Partindo do literal, você vai descobrir se a passagem é figurada ou não. Você primeiro parte do literal e depois você aplica essas duas regras que você acabou de aprender, a regra 14 e a regra 15, então você conseguirá interpretar o texto. Você conseguirá identificar se o texto deve ser entendido literalmente ou se o texto deve ser entendido figuradamente. Então, muito cuidado para não interpretar passagens literais de maneira figurada e cuidado para não transformar passagens figuradas em passagens literais. Muito cuidado, muita atenção. Esta é a regra número 15. Quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição pode ser considerada figurada.